A paz do Senhor, queridos, hoje nós estamos aqui com o nosso irmão, Diácono Charleson Amorim, e para mim é um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso estúdio, né, no nosso Amém. local aqui de gravação, nosso ambiente onde nós temos para conversar da coisa melhor que é a palavra de Deus. Hoje o tema é muito polêmico, mas porém muito importante para nossas vidas e edificante. Cria algumas dúvidas na nossa mente, cria algumas dúvidas no nosso coração. Hoje você está aqui no podcast Entre Linhas da Bíblia. Então, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, participar também aqui nos comentários, deixar o teu like, teu gostei, para você participar das nossas enquetes que nós fazemos aqui e também deixar uma opinião do que nós podemos trazer no próximo encontro, tá bom? E nós podemos estar aqui recebendo outras pessoas e Deus vai nos honrar, eu creio nisso, e Deus tem o melhor para nos oferecer. Hoje nós estamos aqui com o Diácono Charleson, entre linhas da Bíblia. Amém. Em nome de Jesus, hoje nós vamos aqui já iniciar o nosso momento com Deus, nosso momento da palavra, em que nós somos abençoados, mas também aquele que está em casa, está recebendo aí essa mensagem maravilhosa, né? Que nós podemos aí nos deleitar na palavra de Deus. Amém. Sempre lembrando que nosso intuito não é causar nem gerar polêmica no meio cristão, mas é trazer também o crente para sair fora da caixa, né? Sai daquele ambiente de é daquele jeito, é nesse modelo aqui, pronto. Verdade. Né? Porque a religiosidade tenta colocar você dentro de um cubo, né? Mas você tem que procurar analisar a palavra de Deus. É tanto que nós vemos lá quando Paulo ele fala sobre os crentes têm que ser como os crentes bereanos, né? Que leem a Bíblia, né? Analisavam tudo aquilo que ele lia e falava, eles analisavam se verdadeiramente estava escrito. Então nós devemos estar atentos nisso. Então nós queremos, em nome de Jesus, iniciar orando. Eu vou orar pela tua vida, orar pela tua família, que você possa, nesse momento, já preparar a tua Bíblia. Prepara a tua Bíblia, vai sentando na cadeira aí, pega um copinho com água, que a garganta hoje vai ficar seca aqui, a gente vai falar muito. Amém. Então nós queremos, em nome do Senhor Jesus, nos alegrar porque o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, na tua presença, Senhor, eu quero apresentar este momento, Senhor, este momento de comunhão e compartilhamento da tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que são muitos os nossos desejos e anseios, ó Pai, que nos levam, Senhor meu Deus, a chegar mais perto de Ti, a querer estar mais perto de Ti e, através da Tua palavra, Senhor, conhecer, ó Deus, a Tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, esta pessoa que está acompanhando este canal, Senhor meu Deus, que seja um canal de bênção para a sua vida, um canal de transformação, Senhor, onde ela se encontrar. Se agora ela está no trabalho, se agora ela está dormindo, se está ali descansando, relaxando um momento, Senhor, que esta palavra possa entrar no seu coração, ó Pai, e servir de bênção, ó Pai amado, em nome de Jesus, porque tu tem poder, autoridade e glória estão sobre ti, Senhor. Nós te pedimos, nos usa, Senhor meu Deus, nesta noite, para levar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós temos um tema maravilhoso. Qual o tema que nós temos hoje, Diácono Hoje Charleson? falaremos sobre salvação. Amém, glória a Deus. A salvação é Salvação importantíssimo, não é? importantíssima pelo fato de a gente busca a salvação. E hoje nasceu aí Deus colocou no nosso coração aí o desejo de transmitir, né, uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas eu aceitei a Jesus, eu estou salvo e agora pronto. Tem pessoas que param ali e dizem, não, estou salvo. O importante é isso, eu não perdo a salvação. A Bíblia diz assim. Até em livro de João, capítulo 6 vai dizer assim, né, irmão? Pode ler pra gente, em nome de Jesus? João, capítulo 6, vai dizer sobre O versículo é o versículo 39. 39. João 6, 39, você que está acompanhando, tiver a sua Bíblia. Quem não estiver acompanhando, depois ouvindo novamente, pode dedicar esse tempo para o Senhor e a gente ir acompanhando no nosso estudo. Diz assim em João 6, versículo 39: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém, Amém. amém. Queridos, esse versículo que o irmão Tiago leu, eu vou dar já a oportunidade para ele. É o nosso irmão que está conosco e nós estamos juntos nessa obra, nesse trabalho para edificar a tua vida. E eu quero te convidar, se você ainda não entrou aí no canal do irmão Charles, nosso diácono Charles, por gentileza, não perda tempo,
porque você está perdendo de ser beneficiado com algo dos céus. Amém? Deus tem ricas bênçãos para a tua vida. Como é que eles podem te achar, Diácono Charles? Então, estamos no canal do YouTube, charlison.amorim, com TH, Charlison, T-H-A-R-L-L, dois L's, I-S-O-N, ponto Amorim no YouTube, e no Spotify, Caminhando com Cristo, que tudo é simultâneo, né? Tudo que eu posto no YouTube, eu também posto em áudio no Spotify. E você pode estar sendo abençoado com a palavra maravilhosa durante o seu dia, né? Ali acompanhando o podcast, ouvindo ali, lavando a louça, ou indo para o trabalho, retornando do trabalho, se estiver no horário de almoço, qualquer hora do dia, você pode estar ouvindo ali. E são palavras maravilhosas, porque ali eu abordo justamente a minha dificuldade, no meu caso, a minha dificuldade de caminhar com Cristo. É fácil, irmão, caminhar com Cristo? Muitos podem achar que é fácil, mas não é fácil, não. É muito difícil. É Difícil verdade. pelo fato de a gente ter que viver ainda nesse mundo. Então, se a gente vive nesse mundo, a gente tem muitas provações e tem tentações É vindo da outra verdade. parte. Então, a gente se converte, se arrepende de práticas, mas a gente ainda está pecando. A gente ainda está passando por situações que a gente tem que ser libertos. É verdade. Então, vem abordando justamente temas do cotidiano, não é nada muito mirabolante, não, muito coach, nada disso. Você não vai encontrar isso comigo. Palavras de motivação, coach que fuja da palavra Não é do ali. Senhor. Não, não vai encontrar Não é ali. ali o canal. Você vai encontrar a palavra que vai fazer você se arrepender de suas práticas. Aleluia. Glória a Porque Deus. a Bíblia que eu leio é uma Bíblia que fala que eu tenho que me arrepender das minhas práticas. Amém. Né? Se tem outras pessoas falando que você vai ser próspero, vai ter casa de praia, vai viver, vai viver Acontece. bem. Isso é, quem sabe faz ao vivo e as coisas acontecem assim. É isso mesmo. E pessoas que vão viver que você vai ser próspero, que todo mundo vai ser próspero, você vai prosperar na sua empresa. É maravilhoso mesmo. Eu não creio, eu creio que o Senhor realmente ele quer que você seja próspero. Porém, não é esse tipo de prosperidade Amém. prioritariamente que ele quer para você. Ele quer que você venha se arrepender das suas práticas e ter obediência na palavra dele. Aí sim você vai ser próspero. Glória a Deus, glória a Deus. Então aí o nosso irmão deixou aí o seu canal no YouTube. Vou pedir para a produção colocar aí na tela para você ver. Você pesquise lá, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal do nosso irmão para fazer parte. Eu vou reler novamente o versículo para que Amém. não fujamos daquilo que a gente está hoje trazendo aqui para a tua vida. Aleluia. Amém? O que é que vai dizer aqui a palavra de Deus? E esta é a vontade, versículo 39, João capítulo 6, versículo 39. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Amém, queridos? Tem aí uma questão muito séria que às vezes a gente fica em dúvida, né? Tem algumas questões que a gente se pergunta. Mas eu aceitei a Jesus, agora eu estou salvo, salvo para sempre. Eu quero fazer essa pergunta ao nosso irmão Diácono Charles, ele vai dar um parecer daquilo que ele acredita, e depois ele vai retornar a pergunta para mim novamente, e assim a gente vai andando de mãos dadas, levando essa palavra para o teu coração. Diácono Charles, o que é que você pensa a respeito dessa mensagem? Que é uma vez salvo, salvo para sempre. Então, é polêmico, né, que a gente entra até em visões teológicas, porém, estudando a palavra do Senhor, me dá a garantia de que uma vez que eu creio no Senhor, eu sou salvo. Né? Em Efésios 2:8 vai dizer que ali crendo, né, que a gente é salvo pela graça e não pelas nossas Obras. obras ou pelas nossas práticas, né? Então é pela graça dele. E a graça ela me atingindo, né, abrangendo, eu crendo no amor dele, no derramamento do sangue, eu sou salvo. E aí entra um processo, essa salvação ela vai abranger um processo, que é o que a gente vai discernir aqui. Esse processo, eu posso perder ou não posso perder? Bom, a graça me alcançou, né? A gente está vivo por essa graça e a gente tem a fé nele. Mas a Bíblia também vai dizer que a gente não vai estar livre dos pecados, não vai estar livre de pecar. Então a gente vai viver como se estivesse perdendo a graça cada dia. Chegou quinta-feira, Hoje não tem eu, graça, eu hoje tô, tem. eu tô salvo, mas chegou na sexta-feira, eu pequei e perdi a graça. Eu não entendo dessa maneira, porque a Bíblia ela dá
um entendimento de que, sim, vamos pecar, mas a nossa intenção não é viver no pecado, é a intenção de você se limpar do pecado. Então você entende você entende que Cristo te salvou ali para você não viver mais na prática do pecado. Por mais que a nossa inclinação é para o pecado, né? Porque na queda todo ser humano ele vai para se inclinar ao pecado. Então, ali Jesus ele me estende as suas mãos, ele puxa aqueles a qual o reconhece, porque a palavra também vai dizer em João que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo. Então, tendo fé nele, eu estou salvo. E aí entra um processo de santificação para que essa graça me alcance e continue cada vez mais me alcançando. E aí vai ter alguns pontos na Bíblia que a gente pode abordar um pouco mais tarde da perda da graça. Pode acontecer? Eu também entendo que pode acontecer sim, com um único motivo específico, né? E a gente vai mais à frente ali Amém. abordar. Amém. Queridos, eu queria, nesse momento, eu vou deixar o meu posicionamento daquilo que eu creio que é a vida do crente. É assim, da mesma forma que o nosso irmão Charleson falou para nós agora nesse momento, eu também penso da mesma forma. A salvação é um processo. Eu aceitei a Jesus, mas não parei nem estagnei ali. Eu tenho que me santificar, e o processo de santificação é um percurso que você vai viver de renúncia, né? Abandonar o teu eu, abandonar as tuas vontades e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então, queridos, eu queria abordar com você também o livro de Hebreus, capítulo número 6, versículo 4. Vamos abrir o que é que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4, o entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos, à base da Escritura, analisar o texto. Hebreus, capítulo número 6, versículo de número 4, leremos até um pouquinho mais adiante. Dirá assim a palavra do Senhor: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outras vezes renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o abertamente à vergonha. O texto é bem claro quando fala se eles caírem, né? Se eles caírem, é impossível que eles sejam renovados novamente. Ou seja, tem a possibilidade de perder a salvação? Eu, no meu parecer, eu creio que sim. Lógico que a gente tem que decorrer para poder chegar a esse entendimento, não é só chegar aqui e jogar assim de repente, né, Diácono Isso é Charles? verdade. Então é importante a gente destrinchar essa questão. O ponto principal do pecado, que é o que afasta o homem de Deus, é o que pode fazer com que o homem perda a salvação, vai ter início no Jardim do Éden, né? Mas quando o homem peca, tem algo que entra também na humanidade, que é o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, eu creio assim, aí se a gente vai falar se quem crê, quem não crê, a gente vai entrar em outro debate. A gente pode deixar isso para outro dia, se você quiser, coloque aí nos comentários. A gente vai falar sobre o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, para que que ele serve? Para que eu possa ter o direito de escolha, né? A partir do momento que o homem ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele começa a entender aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então eu posso escolher. Então quando a gente classifica algumas coisas que acontecem na vida da gente, ou na vida de um parente, ou na vida de alguém, diz, Deus foi ruim. Não, muitas coisas é consequência daquilo que nós plantamos, não é verdade? Nós plantamos, nós colhemos. Mas é assim também a lei da semeadura pode ser classificada aqui também na vida do cristão, perfeitamente, né, Charles? Amém. Porque se eu tenho uma vida com Deus, eu estou semeando todos os dias de caminhar com o Senhor, mas eu devo estar atento para quê? Como diz o livro de Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 6, vai falar que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então tem esse perigo, tem essa situação, é importante andar em dois, se um cai, outro levanta, por isso eu estou aqui com meu irmão Diácono Charles, um ajudando o outro e caminhando junto, assim, nós podemos andar adiante, porque tem um risco muito grande.
né? O risco grande de nós perdermos a nossa salvação. E a perda da salvação não quer dizer que Deus ele vai nos perder. Não quer dizer que Deus ele não vai dar oportunidade para nós. O Senhor se apresenta todos os dias nas nossas vidas, se apresenta na tua vida, você que está em casa, né? E nós temos essa possibilidade. Eu quero deixar mais espaço para o nosso irmão Diácono Tiago falar mais a respeito daquilo que ele entende, a respeito da salvação, porque esse tema é importante É também. importante, É sim. importantíssimo. Com base no que o senhor falou, a gente entra também em Romanos 11:21, né? Que os irmãos, quando tiver a possibilidade, né? Caso não esteja apto de estar abrindo essa Bíblia, mas é importante ali que nessa passagem mostra o tamanho da misericórdia de Deus para aqueles que continuam em prática do pecado, né? E diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe, teme que te não poupe a ti também. Sim, Paulo ele está colocando uma situação onde que a palavra ela vai dizer que Deus não poupou nem os filhos de Israel, os filhos dele, Exato. né? O povo de Israel, É que nós que, somos adquiridos, um povo que adquirido, nós né? somos um povo que no caso abrangeu o amor do Senhor, ele abrangeu a todos nós. Então, nessa situação, Paulo ele dá um recado. Ele está dando um recado. Você pode perder a salvação, mas para que você não perca a salvação, você não venha cair, não venha tentar o Senhor no intuito de ele não poupou nem os outros que foram eleitos por ele como povo dele, né? E também lá no Romanos 9:22, a mesma situação de uma advertência entre os judeus e o futuro povo, né? Então, quando entra nessa parte de Romanos 9, 10 e 11, fala muito sobre a desobediência do povo de Israel, sobre a incredulidade que eles tinham, sobre o momento que eles viviam incrédulos e também o futuro deles ainda sendo incrédulos. E Paulo ali advertia para aquele povo a qual ele escrevia, para Romanos: olha, vocês aqui estão vivendo uma vida e não querem viver na prática, não querem viver acreditando que o Senhor tem todos os planos para que seja desenvolvido uma boa obra aqui. Ele não poupou Israel. E aí a gente vê que lá em Romanos 9:22, ele vai dizer: e que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desses a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já tantos preparou. Então, o Senhor tem a misericórdia. Aqueles ali que pudessem perder a salvação, eles já teriam perdido a salvação, porque a ira do Senhor, ela o sol nasce todo, eu penso assim, o sol nasce todos os dias, é sempre com a misericórdia. Porque o que esse povo da face da terra blasfema contra o Senhor é impressionante. Então, uma das orações que eu faço também, Senhor, muito obrigado pela sua compaixão com toda a humanidade. Porque da forma como se vive, né, voltando-se, dando as costas para o Senhor, né? Então, são um dos momentos que eu penso, com base nessas palavras, que eu penso sobre a perda da salvação. Para mim, o único momento que você pode perder a salvação é quando você se volta mesmo contra o Senhor. É verdade. Na apostasia. Exato, a Eu não apostasia, quero mais exatamente. servir o Senhor. Eu conheci, estava lá, E tem a na presença, consciência do. tenho a consciência. Como é que eu estou apostatando da fé? Eu conheci, criei e fui batizado, né? A condição que o Senhor, o que que eu tenho que fazer? Creia e seja batizado. E estou vivendo. Naquele momento ali aconteceu uma decepção. Eu chego agora e digo que sou ateu. Não E acredito provou mais. dos dons celestiais, Provei né? do dom celestial. Eu não quero mais. Então ali me dá uma. Ali, com essa base ali, eu acredito que eu perca a salvação. Abandono da fé. É o abandono da fé. Porque em 1 Timóteo 4, vai dizer que é a orientação de Paulo para que ele não não venha apostatar da fé como fizeram muitos, né? E depois eu pesquisando, eu vi que um próximo do Paulo apostatou da fé.
Depois a gente pode até entrar, eu tenho anotado aqui, a gente pode até entrar, fazer uma busca e ler um pouco. E tem um dos irmãos de Paulo, muito próximo, que Paulo chamava ele de cooperador, ele Abandono. apostatou da fé, ele largou a fé. E não é João Marcos, é um É outro, outro é que outro. Paulo cita. O latoeiro, né? Algo do tipo, né? É o Demas. Exato. Demas, que ele é citado em Filemão. Não E tem que já no dar. último momento No de último Paulo, né? momento de Paulo. Eu acho que é segundo Timóteo vai falar a respeito, que ele vai traz Sim, a sim. capa e tal, Isso, na lá, casa de lá no capítulo Policarpo, 4. né? Sim, sim. E depois a gente entra ali com mais detalhes. Então, eu acredito que é nesse momento ali que eu perco a salvação. Para mim é a única base. Porque a gente vai pecar, a gente vai ter quedas, É, e mesmo no arrependimento das nossas quedas, o Senhor ele nos perdoa. Quando a gente está com o coração sincero e puro nesse arrependimento. Então, se fosse assim, se a gente perdesse a salvação, a gente ia pensar em vários personagem da Bíblia. A gente ia pensar em Davi, talvez o principal. Davi ele pecou duplamente. Ele foi adúltero e ele matou homicida. uma pessoa, né? Então ele perderia a salvação, mas ele se arrependeu. E o Senhor tirou a salvação dele, não. Não. O Senhor, Através do arrependimento. através do arrependimento dele, novas coisas surgiram ali na vida dele. Então acredito que quando a gente se arrepende e entende que não vem a praticar mais aquilo ali, aí sim vem a salvação. E lá em Hebreus 10:26. Eu tava com ele aqui aberto. É, 10:26. Então deixa eu É, pro senhor falar. Eu falo muito, pastor, se não, não, tá deixar. bem, tá bem. Eu creio que os irmãos estão se deleitando desse momento, né? Que é muito importante nós entrarmos nesse argumento da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10 vai falar claramente, né? Se alguém pecar voluntariamente, né? Vai falar aqui no 24 adiante, vai dizer assim, capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10 versículo 24 em diante, vai dizer assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns. Os irmãos que não gostam de ir para a igreja, não abandonem a assembleia. Não abandone as assembleias, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento de verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Vai falar ainda mais, vai falar aqui a respeito de Moisés, se Deus não poupou nem o povo dele, como o irmão estava falando antes, o que é que vai sobrar para quem pisou, né? Verdade. Quem pisou, né? Que vai falar mais na frente, quem pisou o sacrifício de Cristo Jesus, quem fez pouco caso para o sacrifício de Cristo Jesus. Um momento que eu conheço, como nosso irmão estava falando, falou perfeitamente a respeito da apostasia. Eu o conheci, provei dos dons celestiais. Sei que Deus existe. Tem pessoas assim que sabem que Deus é poderoso, que Deus faz, sabe do poder de Deus na vida dele, mas assim, eu não quero esse Deus. Eu não quero servir a Deus. Tem pessoas até mesmo, talvez nesse momento, que está ouvindo essa mensagem, que diz assim: eu provei, eu sei que Deus é poderoso, sei que Deus existe, mas eu não quero nada com Deus. Não quer mais orar, sabendo que Deus responde às orações, não quer mais louvar a Deus, sabendo que Ele habita no meio dos louvores. Né? Tem pessoas que pararam de louvar a Deus, às vezes a pessoa pensa que para louvar a Deus é só na igreja. Não é bem assim. Deus, ele habita no meio dos louvores, é aquele que louva o Senhor dentro da sua casa, no seu coração, no seu trabalho. Deus se faz presente. Agora, o problema é quando nós apostatamos depois de ter conhecido, né, a verdade do Evangelho. Algo muito importante que nos traz, que me traz à memória, é a questão também do filho pródigo, né? O filho pródigo está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, que o filho pródigo ele decidiu voluntariamente Voluntariamente. sair da casa do pai. Agora, Deus é ruim porque ele não pega a pessoa à força e traz para a sua Sim. igreja? Algumas pessoas dizem assim, mas por que Deus deixa acontecer isso? Que Deus é tão mal, é assim que vê uma criança sofrendo e deixa acontecer. Deus ele nos deu livre-arbítrio. Sim. Né? O É uma bom questão bem delicada. aquela palavra ali que é caindo em si. Assim, é Caindo uma em si. questão dele, pessoal. Muitos interpretam que não, só quando teve ruínas e tudo mais. Mas o caindo em si foi no intuito de não ele voltar para a mordomia. Voltar para o conforto, Ele, tá com o pai. ele voltar para o conforto do pai e ele entender que errou
e ele voltaria como empregado, porque ele já, não, eu errei, Eu não mereço. eu não mereço, eu Exato. não mereço. Então, assim, o caindo em si foi, no caindo em si, na questão de os empregados do meu pai são empregados, mas têm comida, têm moradia, eu estou aqui desejando comida dos porcos. Exato. Então, caí em si no intuito de que eu errei, vou voltar e vou me desculpar porque eu errei com meu pai e com Deus. E antes disso, ele já falou. Antes de, de encontrar o pai, ele já foi ensaiando o que ele Ia iria falar. falar com o pai. E falou E exatamente o que ele falou exatamente que. tinha Então, ensaiado. assim, e a intenção dele era só de o pai aceitar ele. Porque o que o pai oferecesse para ele ali, para ele já estava, ele já, já estaria satisfeito. Né? É maravilhosa E essa é palavra. interessante que está dentro do contexto aqui, que se alguém peca voluntariamente, ou seja, eu decidi sair da casa do Senhor, eu tomei a decisão de sair da presença do Senhor. Deus, ele me abandona? Não. Somos nós que abandonamos a ele. Verdade. Somos nós que saímos da presença dele. Ah, eu não sinto a presença de Deus. Eu escuto muito isso, né? As pessoas dizem, eu não sinto mais a presença de Deus. Mas a culpa é de Deus ou a culpa é nossa que não estamos buscando de estar próximo a ele? Eu só posso sentir a presença do meu irmão aqui comigo se eu estou perto dele, Vizinho, né? próximo. Eu não posso dizer, ah, o meu irmão não está próximo de mim, mas eu não procuro estar perto dele, né? Às vezes a gente quer muito questionar o agir de Deus, colocando a culpa em Deus porque algo não acontece na nossa vida, porque a gente acha que não, Deus ele é soberano, sim, é soberano, mas tem que partir da gente ter um comportamento assim como o Tiago disse, né? Que nós se achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos. O ato de limpar as vossas mãos não é que Deus vai vir limpar a tua mão. É tu que tem, você que tem que decidir de se purificar e Verdade. procurar estar perto do Senhor. Procurar abandonar as velhas práticas. Né? Quando está falando do filho pródigo, o irmão também falou a respeito. É uma decisão que a pessoa tomou de sair. Né? Mas, olhando para essa parábola, a gente vai ver que o pai ele vai estar ali esperando o filho. Né? Esse é o comportamento do Deus que nós conhecemos, que ele não vai te obrigar a voltar porque você já conhece, você já provou dos dons celestiais, você já foi iluminado pela palavra de Deus, como a gente leu no livro de Hebreus, capítulo 6. Né? Você já provou dos dons celestiais, agora caiu. Então, se eu decidi sair, é porque eu soube, eu conheci, agora eu tomei a decisão de sair. É o que acontece quando a outra parábola que Jesus ele conta é da ovelha perdida. Por que, que o pastor vai atrás da ovelha perdida? A ovelha, ela tem um problema que ela não enxerga, é uma distância de um palmo diante do rosto da sua face, né? E ela não tem essa visão, ela tem a visão debilitada, ela tem capacidades que ela não consegue chegar muito longe, e quando ela se perde, vai por caminhos tortuosos, né? Até o ponto de cair no precipício, porque falta entendimento. Essa postura, tanto do Senhor, como também de um pastor de uma igreja. Às vezes alguém abandona a igreja, aí alguém vai da igreja e vai dizer, por que o pastor não foi lá visitar? Né? Sim, Vem sempre a cobrança. Mas às vezes, por que o pastor não foi? Porque a pessoa já tem o conhecimento. Né? verdade. Agora, se é uma pessoa novo convertido, não veio na igreja, então o pastor não se interessou, tem algo a se questionar. Né? Será que tem amor da parte desse pastor pelaquela ovelha, que não tem conhecimento, não provou dos dons celestiais? Né? Então, a salvação vai muito. É uma questão também que vai dentro do processo de santificação. Sim, Né? Se eu não tenho uma vida consagrada ao Senhor, de santificação, a Bíblia vai dizer: quem está sujo, se suje cada vez mais, quem está limpo, se limpe cada vez mais. Então depende de mim querer estar purificado. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. sim. Né? Não tem como. Vou dar Não, e continuidade. para só majestoso a sua palavra, pastor, para complementar, 2 Timóteo, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 12, que vai justamente complementar o que o senhor está falando. Diz assim a palavra, 2 Timóteo 2, no versículo 12: Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele vai continuar sendo fiel. Quem está sendo infiel
somos nós. Exato. É nós que estamos se afastando. Não é ele que nos está nos expulsando. Nós experimentamos aquilo ali, porém ainda com não querendo largar determinadas práticas ou negociando determinadas práticas, convivendo com determinadas práticas, aquelas práticas que nos faz sair da presença e largar a presença e largar a igreja, não querer mais saber da igreja, tem uma decepção na vida, na família, uma grande perda, quer largar a fé, quer apostatar da fé, quer blasfemar, o pior de tudo também, É verdade. blasfemar contra o Senhor, né? Porque Deus, no entendimento daquela pessoa, Deus tinha que estar servindo ela 24 horas. E às vezes, num culto de 1 hora, 2 horas, ela está tão impaciente que ela não consegue ouvir, porque tem sono, tem cansaço. E Deus ali todo momento E querendo Deus é a todo falar. momento, né? E aí, quando se tem uma situação de estar em comunhão, de estar buscando essa santificação, porque a santificação ela é importante, porque ela é um processo contínuo. A santificação, em um momento você se limpou, e no outro momento você já está se sujando novamente. Porque você está vivendo nesse mundo de corrupção, nesse mundo de prostituição, nesse mundo de ira. O mundo jaz do maligno. Então tem que ser a diferença, tem que ser o sal da terra. Eu não posso ser o sal que você jogado fora. Aquele sal que já não tem mais É serventia. verdade. E muitos irmãos estão sendo esse sal que não está tendo serventia. Então, para viver uma vida sendo chamado por Cristo a todo momento, e não só no momento de pavor, eu vou recorrer a Ele. Né? E eu lembro lá em Atos 16, que aí vai, que entra na situação, como eu serei salvo. Né? É simples. Né? O carcereiro ele vê que teve um grande terremoto, as celas estavam abertas, né? E, Já se desespera, e né? se desespera, ele já quer tirar sua vida. E aí Paulo fala: não, não faça isso, todos estão aqui. Todos quem? Eu, Silas e outros. Se todos, todos, não é só Todos. eles dois, né? Senão seria nós estamos aqui. Todos estão aqui. Então, para aquele homem ali, ele falou: pergunta, eu vou, mesmo assim, eu vou morrer. Mesmo estando todos aqui ou não estando, vou morrer. Porque vão achar que foi obra minha, ou não vigiei direito, ou que eu dormi no entendimento ali. O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo ele só responde: Crê no creia Senhor. no Senhor. Você e sua casa serão salvos. Creia no Senhor. Simplesmente isso. Então, uma Verdade. vez que a gente crê, e depois do momento a gente não crer mais, ou uma crença superficial, uma crença que não é firmada, aí a gente começa a ter margem para saber se estamos salvos ou não. Então, a sua salvação não foi confirmada. Aí não é o Senhor que vai estar te salvando. É É uma você decisão que. É própria. uma decisão. Você que não buscou a sua salvação. Você que não firmou a sua salvação. Você que deixou a sua salvação superficial. Eu entendo dessa maneira. É verdade. E quando nós iniciamos a leitura, né? João capítulo 6, 39, Jesus ele não perde ninguém. É sempre o ato do homem, né? Verdade. Assim como foi no jardim, Deus ele deu a possibilidade para o homem para que ele escolhesse, para que ele estivesse ali, deu toda a regalia para ele, tudo quanto ele tinha disponível a ele, mas ele decidiu fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus, e assim perdeu o lugar no jardim do Éden. Assim somos nós. Deus dá a possibilidade de estar nas suas mãos, de estar com Ele. E não quer dizer que Jesus perde ninguém. Ele sabe do teu futuro, ele sabe da manhã, ele sabe justamente quem vai perder e quem não vai se perder, né? Porque tem a questão também que muitas pessoas falam a respeito dos eleitos, né? Então nós devemos entender isso. Somos todos eleitos quando nós aceitamos a Jesus e deixamos que Ele possa nos abençoar e transformar a nossa vida, mas devemos ser nós a deixar que ele possa transformar a nossa vida. Devemos ser nós a deixar que ele possa transformar o nosso viver através do coração bem disposto, como diz a palavra do Senhor. Devemos ter um coração bem disposto para receber a palavra de Deus. Senão não tem como ter salvação em Cristo Jesus se eu mesmo estou fechando a porta que Deus está É querendo verdade. abrir. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então é uma ação. Deus está batendo na porta, mas se eu não abro a porta, ele não tem como entrar, porque ele não é mal educado. Nosso Senhor, ele não é mal educado como o diabo que entra, destrói família, destrói tudo. O Senhor só vai entrar
quando nós damos oportunidade para ele. Eu quero deixar mais um versículo. Esse Amém. canal aqui é muito versículo e glória a Deus É, por sim, isso. é porque é muito mais palavra do que É, pensamento nosso. Isso é que é bom. bênção de Deus. Apocalipse capítulo 3 versículo 11 vai dizer que nós devemos vigiar para que ninguém roube a nossa coroa. Né? Vamos ler o texto, É que assim não verdade. fica só nas minhas palavras. Apocalipse capítulo 3 versículo 11. Você que está em casa, acompanha, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Fala o que você pensa a respeito. Você acredita que pode perder a salvação? Acredita que não pode perder a salvação? Capítulo 3 versículo 11 vai dizer assim a palavra do Senhor: Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Ou seja, é eu que tenho que preservar aquilo que o Senhor me deu. Alguns podem utilizar isso falando que aqui está falando do prêmio que os cristãos vão receber no dia do arrebatamento, que é o bema, é outro argumento que é tratado no arrebatamento da igreja, né? Mas, queridos, Deus ele te deu algo. O que foi que ele te deu? Ele te deu o preço de sangue pela tua vida, né? Então, cabe a mim a valorizar esse sacrifício que o Senhor fez por mim, mantendo a minha vida em condições para aquele grande dia, para que nós não venhamos ser pegos desprevenidos como as 10 virgens, que tinham 5 loucas e as 5 sábias, né? A Bíblia está cheia e repleta de histórias, argumentos que vai tratar justamente que é sempre um ato do homem para preservar a sua vida de intimidade com Deus. Ou seja, como o irmão tratou antes, o único modo de perder a salvação, que eu também acredito, é através da apostasia. Sim, Aí entra, por quê? Porque eu provei, eu entendi e agora eu saí da presença porque eu escolhi sair, sabendo que Deus é real. é verdade. Uma coisa assim agora, só para a gente ficar mais na voz de entendimento de todos, né? Porque a gente está muito teológico aqui, é bom trazer a palavra, mas no entendimento do nosso dia a dia. O que acontece muito, muito mesmo, é que as pessoas elas ficam testando o seu limite da salvação. Eu digo isso no fato. Se eu fizer isso, eu perco a salvação. Ela quer ficar negociando com o pecado. É verdade. Ela quer ficar negociando com o pecado. E aí as práticas ficam recorrentes. Uma vez que você fica praticando a recorrente, você está querendo que os seus pecados eles não sejam libertos. Eles vão recorrendo. Então, se, vamos lá, você tem os mandamentos. Se eu matar, eu vou perder a salvação, mas eu vou matar, mas depois eu me arrependo. Aí a pessoa começa a negociar. Aí a pessoa começa a negociar. Se eu adulterar e depois me arrepender, eu perco a salvação? Então, se esse pensamento já começa dentro da pessoa, a pessoa já começa Já tá já. começa a perder ali a salvação dela, porque ela nunca foi convertida e nunca se arrependeu. E aí o processo, crie no Senhor. Processo de santificação, que seria conversão, arrependimento, obediência, acabou. É Ou verdade. obediência. Uma vez que eu não obedeço, eu estou apostatando daquilo que eu acreditei lá, que eu confiei, daquilo que eu criei no início. Porque o meu final é de negociação com as práticas do pecado. Segunda Pedro, capítulo 2, vai dizer justamente sobre isso. Ele está dizendo das negociações do pecado, desse limite que nunca é imposto no pecado. Se eu tenho alguma coisa que está me corrompendo, eu tenho que cortar e tenho que lutar contra aquilo. Vai dizer assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Assim, eu conheci e eu, por vontade minha, estou voltando para aquela prática ali, eu estou voltando é pior, desde do momento que eu saí de lá. Dando continuidade, 21. Versículo 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, o desviarem do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lã.
Que palavra. Que palavra! Então, e quem vê assim, duvida que é a palavra da Bíblia. Porque já estão tão acostumados com palavras Uhum. motivacionais, palavras de coach, que o coach Acho que é porque pega não essa tá no... palavra aqui E usa lá e no... usa. A no... pessoa, não, a palavra do coach tal, não, a É, palavra do Senhor tá é aqui. verdade. Inspirado, escrito pelo inspiração divina para o apóstolo Pedro, na segunda carta dele. Então, são muitas orientações, muitas ordenanças para que a gente volte para ele, que a gente não saia daquele caminho e que a É gente verdade. creia nele. E aí a gente vai ter pecados. E aí o pecado ele tem que ser tratado. Assim como a gente tem problemas físicos, né? A gente não quer ter problemas físicos, está doente, está gripado. A gente trata. Ou a gente prefere ficar com problema na coluna, dor de cabeça. A gente vive assim? A Não. gente não vive, a gente trata. Seja com medicamento, seja com repouso, a gente trata de alguma maneira, seja com uma alimentação melhor, a gente está tratando. A santificação é o tratamento. Porém, as pessoas querem ficar negociando o modo de tratamento, É né? E verdade. tem ordenanças diversas. Se a gente for puxar aqui, vai ser ordenança de diversos tipos. Pessoas que não teve o encontro com o Senhor, dizem que tem o encontro com o Senhor, mas nunca largam as práticas. É muito difícil acreditar que aquela pessoa vá ser salva, né? Então, no batismo ali, a pessoa ela só simplesmente ela só mergulhou ali, tomou um banho de água gelada E pronto. e pronto. Ela não, ali não ficou arrependimento. Ali não ficou uma conversão de querer viver uma nova vida, ser uma nova pessoa, confrontar o que ela era. É muito difícil quando a gente pega uma das maiores dificuldades que a pessoa tem e a gente fala, não, agora você vai ter que fazer isso. A pessoa ela não consegue, ela tem ela se Algo que trava ali, bloca ela. ela bloca. Seja, tem uma briga com a vizinha, vai lá, pede perdão para ela, pede desculpa. A pessoa vai pedir desculpa, mas ela está ainda com remorso dentro. Pede desculpa para agradar um ou outro que fez ali a reconciliação, mas ela ainda não largou Dentro dela. o perdão totalmente. Aonde que Cristo habita ali? É esse tratamento que a pessoa tem que tratar. Uma pessoa que crê realmente que a graça nos alcançou. Porque eu fico imaginando, a gente dedica tanto tempo para outras coisas, a gente não dedica tempo para o Senhor. E aí a gente põe a desculpa que não tem tempo. E aí não tem o tempo, não tem o tempo. Mas já pensou, se a gente tem uma causa grande, que a gente só busca o Senhor também numa causa grande. E o Senhor lá, aguarda aí que eu não tenho tempo para você. Tô Eu tendo queria ver tempo agora para aquele que tem mais comunhão comigo. como é que Como seria. é que seria? Né? A gente recebeu uma resposta do Senhor dizendo que ele não tem tempo para nós. Ou ele falou, vou dedicar o tempo que eu tenho para vocês, para você, sendo o mesmo tempo que eu tenho que você me dá, né? Você recíproco contigo. Então, a salvação ela vai nesse viés. Apostatando-se da fé, para mim, eu acredito que perde a salvação. Amém. É o único caminho de perder a salvação. Por mais que a gente não tenha que ficar preocupado nisso, né? Eu creia no Senhor, não desvie-se dele, porque muitos vão se desviar dele, não no intuito de pecar. Pecar, vamos pecar. Mas arrependa-se do pecado e não pratique. Porque tem pessoas que só vão se arrepender do pecado quando ele é descoberto. Aí, só depois que é descoberto, o Espírito Santo nunca te incomodou. Nas orações, na palavra, numa pregação, numa conversa com a pessoa nunca te alertou que você poderia estar largando o pecado ou uma revelação. Porque às vezes a gente entende a revelação. Às vezes a revelação vem por ações de outras coisas para largar tal prática. E nunca me Já Cristo despertei falou. para aquilo ali, para me arrepender e continuar com a minha salvação. Então, se eu continuo ali, eu estou apostatando, porque não estou crendo mais naquilo a qual eu acreditava que iria me transformar. Não veio a transformação. E uma vez que não veio a transformação, para mim, a pessoa não é salva. É verdade. Existe também uma questão muito delicada que é o que é declarado muito, né, pela o viés calvinista. Lógico que ninguém está aqui debatendo calvinismo e arminianismo, né, longe disso. Mas quando é falado que a salvação ela não pode ser perdida, nós entramos numa questão muito complicada, porque muitos se acomodam com isso, né, e vivem uma vida relaxadamente, de um cristão, até mesmo vamos usar aqui o termo humano, sedentário, né, que não quer Sim. mais orar, que não quer buscar, tô salvo.
né? Verdade. Então, para que que eu vou me preocupar? Ah, eu pequei, errei, mas eu estou salvo, o importante é isso. Ah, Paulo está dizendo lá em Coríntios que os cristãos se arrebataram, vão passar pelo fogo. Ah, fez obra boa, não fez obra boa, um vai receber ouro. Então, o importante, eu vou estar na salvação. Para mim, tá bom. Então, gera dentro de muitos cristãos essa questão. Ah, então quer dizer que eu estou salvo, então posso fazer o que eu quero. Exato. Então entra também no contexto de você não conhecer a Deus. Vai dizer lá em Mateus capítulo 7 versículo 22, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E aquelas pessoas estão dizendo, mas eu pratiquei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus vai dizer abertamente, eu não vos conheço, né? Quando Deus ele diz que não conhece, é porque a pessoa não quis conhecer a Deus. A pessoa não teve interesse de estar perto de Deus. Fez muitas obras, mas pelo seu bel prazer ou até mesmo usado pelo diabo, porque se teve obras e milagres que Deus ele não operou, então me dá uma margem para entender que o diabo agiu naquele momento, né? E tem pessoas sendo enganadas dentro da feitiçaria, dentro de todo tipo de obra maligna, para dizer, olha, a mesa branca vai trazer algo de bom, a feitiçaria vai trazer algo de bom, vai trazer o teu marido de volta, vai lá, né? E pessoas sendo enganadas, por quê? Porque está se aproximando daquilo que não agrada ao Senhor. E às vezes as pessoas usam desse artifício para dizer eu estou fazendo a obra de Deus. Mas ali Verdade. Deus está falando abertamente, eu não vos conheço. Porque se eu me acomodar acreditando que eu não perdo a salvação, que eu não tenho que ter uma busca pela salvação, não perdo, não tenho o ato de dizer eu não quero continuar com Cristo, não tenho, me disponibilizo para viver uma vida com Cristo, então eu estou ali praticamente abandonando a minha fé, Amém. abandonando a fé com o Senhor. Vai de encontro também com Romanos, capítulo 10, no versículo 13. Muitos se debruçam nesse versículo isolado e para ali bastou. Sem Que diz contexto, assim: né? porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acabou. Aí a pessoa acha Uhum. que fazendo isso ela está salva. Porque, não, mas aí é um conjunto. E aí Paulo ele está explicando para aqueles, perdão, para aqueles ali judeus que estão lá em Roma, perdoe, para aqueles romanos, perdoe, para aqueles romanos, que aquilo ali não basta. Tem um conjunto, é o pontapé de tudo, crer. E aí ele exemplifica no versículo seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Paulo gostava muito disso, né? De colocar uma coisa e exemplificar Exatamente. com outra e colocando uma coisa contrária. Como é que você crê? Quem creria numa algo que não acredita verdadeiramente? Né? Então ele vai sempre exemplificando, coloca uma coisa e coloca um paralelo reverso. E então muitos se debruçam nisso para dizer que a salvação é só crer. Sim, é crer e viver verdadeiramente, porque ele vai dizer aqui: e como crerão naquele que em quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. E aí, no caso, uma pessoa fala a respeito de Cristo. Eu creio nisso, eu creio. Mas se lá na frente eu não crer mais naquilo ali, eu comprometi. Eu fiquei comprometido, porque eu acreditei em algo e naquilo que, que me fez acreditar para uma mudança de vida lá na frente, eu me corrompi. E, e a palavra ela dá margem para você se corrigir. Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. Então, assim, você caiu. A palavra vai dizer que você caiu. Mas a intenção é que você não fique Não prostrado. fica ali. Se eu estou prostrado é porque eu estou caindo muitas vezes para ficar prostrado. Verdade. É essa a intenção, não ficar prostrado, não ficar caído, E não quer se levantar sem auxílio de Deus também, né? exato, exato. São coisas que a gente tem que entender que são processos. E se a gente não querer ser tratado no processo, a gente acaba esbarrando. Então a gente vive uma vida de fariseus, Verdade. vivendo de aparência, religiosidade, Verdade. né? Por fora é uma aparência magnífica, mas por dentro verdadeiramente não é. É vazio, não tem conteúdo ou não aceita o verdadeiro conteúdo. Vive de uma maneira conveniente, né? E nessa questão, eu vejo muitos que largam a fé, vão para o ateísmo, largam a fé, vão para
para religiões de matrizes africanas, né, candomblé, ubanda, não é apostatando da fé. A, a crença não é mais em Cristo. A crença é que o caminho Pode para ser a qualquer salvação outro. deles é outro. Não é mais em Cristo. Cristo não é mais o caminho para eles chegarem à salvação. E o momento que a gente abandona esse caminho, a gente perde totalmente a salvação. É verdade. Aqui, quando o irmão falou de Romanos, capítulo 10, o versículo 10 ele é bem enfático, né? Vai dizer que porque com o coração o homem crê para a justiça, mas com a boca ele faz confissão para a salvação. Verdade. Então a salvação está sempre conectada com a questão do ato do homem se pronunciar diante do pecado e dizer: Eu quero Cristo, eu quero mudança para a minha vida. Então, para eu perder também a salvação, eu tenho que ter um ato de dizer: Eu não quero, né? Porque Deus ele não vai obrigar ninguém. Ah, não quer estar comigo? Ah, vou pegar você à força, trazer. Não. Como a gente também costuma dizer que se não vem pelo amor, vem pela dor. Ok. Pode ser algo que vai te estimular a buscar a Deus, né? Um acontecimento, alguma coisa vai te fazer se voltar para Deus, porque aquela necessidade te fez buscar, mas que não seja essa o ponto da salvação, que nós acreditamos, né? Que não é esse o ponto da salvação, mas é um coração realmente que reconhece o seu pecado, né? Se volta para Deus sabendo que eu não posso mudar aquilo que eu sou como humano, a essência pecadora, né? A minha matéria pecadora, que deseja sempre pecar, mas sabendo que Deus ele pode transformar essa matéria, esse comportamento e pode modificar a minha vida, né? Porque com a minha boca eu faço confissão para a salvação. Se não tem confissão, não tem salvação. Ou seja, se eu confesso, eu posso viver em Cristo salvo. Se eu digo eu não quero, então você está deixando, está apostatando da salvação. Amém? Amém. E Amém. o versículo 17 também é riquíssimo, né? Romanos 10 é maravilhoso. E é uma riqueza muito grande. 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o Ouvir ouvir pela pela palavra de palavra de Deus. Deus. Então, se a gente ouve a palavra de Deus, a gente segue ela. A gente busca uma obediência. No momento que a gente busca essa obediência, eu não tenho que me preocupar se eu vou estar sendo salvo ou não sendo salvo. Porque eu posso errar, eu posso pecar, porém, entendendo e ouvindo a palavra de Deus, eu vou me consertar. Porque eu ouvindo a palavra de Deus virá o arrependimento das minhas práticas, das minhas atitudes. Então, eu não tenho que me preocupar a respeito dessa situação. Eu tenho um pecado, eu pequei, o pecado do irmão é maior que o meu, não. Nesse momento, eu não estou comprometendo a minha salvação, porque, de maneira sincera, eu estou me arrependendo dessas práticas, né? Eu uso sempre o exemplo do carro, né? De quem dirige. A gente sai dirigindo o carro, a gente não sai para bater o carro. Né? A gente pode bater? A gente pode Está arranhar o sujeito. carro? A gente está sujeito a arranhar o carro, mas a gente não sai na rua para bater o carro. Assim é um pecado. A gente pode pecar, podemos pecar, mas a gente não quer viver pecando, né? Acontece da gente pecar, mas o arrependimento ele tem que vir, porque é uma ordenança do Senhor, é um mandamento dele. Amai uns aos outros, assim como assim como o Senhor nos ama. Então, se eu pratico o mal ao próximo, eu tenho que me corrigir com o próximo. Se eu pratico eh, falsidade, se eu falo mal, são práticas que são condenáveis na Bíblia. O Verdade. Senhor ele não permite que a gente conviva dessa maneira. Pode acontecer, mas não que se torne uma rotina. Porque essa rotina vai sendo uma falta de correção. Você deveria estar sendo corrigido pela palavra e você não está deixando de buscar. Aí você começa a absorver apenas o que você quer. Você começa a ser seletivo de palavra. Não, não vou ouvir isso aqui, porque isso aqui me confronta, eu não quero nada que me confronte. A santificação ela é um processo que vai te limpar e vai te afrontar em muitas coisas. E muitas das vezes, falar de santificação romantizam muito a questão de achar que você vai ser um puritano, É verdade. né? De, não, o santo. Mas a santificação ela não tem que ser um exemplo a não ser seguido. Então, assim, eu faço os outros ser santificados, mas eu não me santifico, ou eu não pratico essa santificação. Eu dou uma doutrina para uma pessoa e não pratico aquilo. A A gente vê hipocrisia. muitos exemplos de pais dentro de casa, né? Filho tem que fazer, mas eu também não dou Não exemplo. faço. Então, como é que, dentro da palavra, se às vezes eu tenho orientação
para me limpar, eu abordo mais o problema do próximo e não o meu, né? Então, esse processo de, num âmbito grande, assim, falando da salvação, se não passar pelo processo da santificação, ele fica totalmente corrompido, É porque a gente fica estagnado, como o senhor falou, a gente acha que foi salvo e uma vez salvo a gente não tem que fazer nada, a gente não tem que se limpar, a gente não tem que se corrigir, e não é dessa maneira. verdade. Amém, queridos. Como diz aqui no versículo que o nosso irmão leu, versículo 17, Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo aqui o nosso podcast nesse momento, e eu quero que você possa também compartilhar essa mensagem tão maravilhosa, tão riquíssima, com seus amigos, familiares, e também possa deixar o teu like, possa poder se inscrever no canal do nosso irmão Diácono Charles Amorim, Amém. tá bom? E possa também estar participando, deixando aí nos comentários opiniões, aquilo que você pensa a respeito, o que é que você gostou desse tema, algo que você não é de acordo, pode falar, não tem nenhum problema. No máximo a gente vai estar ali respondendo, né? A gente não vai discutir, eu tenho certeza nisso, mas a gente vai chegar no denominador comum. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Charles Amorim, Amém. que tem nos acompanhado nessa caminhada, né? Uma caminhada maravilhosa da palavra de Deus, sempre que nós podemos estamos juntos, falando do amor de Deus. E nós estamos aqui mais um dia, queremos agradecer e eu vou pedir a ele para orar, dando suas considerações finais e orando para que nós possamos encerrar o nosso programa. Amém. Agradecido demais a oportunidade, sempre ao nosso Senhor Jesus. Meus amigos, é dessa maneira mesmo como a gente aborda o nosso estudo, gaguejando, errando palavras, às vezes saem umas palavras em português que com falta de concordância, e isso mostra que é palavra do Senhor de uma maneira genuína, genuína, sincera. Não é nada que vai te iludir, te enganar. A gente faz anotações, ó, um monte de rascunho, a gente Não tem pega a nenhum palavra, teatro, né? não tem nenhum teatro. A gente busca realmente caminhar com Cristo de maneira a qual a sua necessidade também seja a minha, e a minha sendo a sua, né? A gente traz a palavra aqui e abrange e vamos pesquisando, vamos debatendo o versículo, né, que possa sair um pouco do nosso entendimento, e a gente ora sempre ao Espírito Santo, com auxílio do Espírito Santo, né, porque o Espírito Santo já é a certeza da nossa salvação. Exemplificando tudo. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você tem a certeza, você é um salvo do Senhor, porque o Espírito Santo ele não vai encaminhar ninguém para a perdição, não. O Espírito Santo ele vai te encaminhar justamente para o caminho do Senhor. E uma vez que você dá ouvidos ao Espírito Santo, ele vai te alertar: você está errado aqui, corrija. Você precisa melhorar aqui, se esforce. Você precisa se dedicar aqui. O Espírito Santo ele te dá orientação. Você que às vezes deixa o Espírito Santo na caixa, achando que o Espírito Santo só tem que se manifestar na hora do No culto, momento de no necessidade. momento de necessidade e às vezes sem o auxílio dele para interceder por nós, fica tudo muito difícil. Então a gente tem que trazer sempre ele mais para perto, para a gente ter uma comunicação muito mais transparente, muito mais clara com o nosso Senhor. E uma vez que a gente segue o Espírito Santo está nos orientando, aí é uma combinação perfeita, porque a gente deixa o nosso coração mais sensível a ouvir a voz do Senhor. E o Espírito Santo, quando fala no nosso coração, é como se fosse um alto-falante. Não faça isso, não ande com tal pessoa. Mude sua conduta, mude seu linguajar, mude sua postura. É muito claro. O Espírito Santo ele fala, a gente que às vezes coloca muito volume nas nossas mentes e não deixa essa voz ser falada ao nosso coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço muito ao pastor por esse encontro. Terão novos encontros, né? Creio ao Senhor, e também com novos irmãos, também vão estar aqui junto conosco, que Amém. vamos estar falando da palavra do Senhor de uma maneira real, é muito bom, com temas realmente do nosso cotidiano. Santificação, processo. É um assunto que é sempre debatido e diversas camadas, né, que pode ser debatido, também a gente vai estar abordando. Então, meus irmãos, comente, curte, pode compartilhar com os amigos. Às vezes eu sempre falo isso, às vezes a gente compartilha tanta coisa desnecessária Tanta porcaria que nas nossas redes sociais e no momento de a gente compartilhar o próximo, seja familiar, seja amigos, a gente não compartilha. Não sei o motivo, ainda posso estar pesquisando o porquê.
Tem né? aí a incógnita, né? A gente, às vezes, esse podcast que a gente está fazendo aqui, se fosse um famoso, poderia muita gente estar compartilhando. É Mas verdade. como são pessoas do Do mesmo meio nível comum. ou abaixo de você, irmão, no conhecimento, numa fase, numa situação teológica, né? Eu louvo ao Senhor por você Ter um ele conhecimento a ter mais. dado esse conhecimento, ter aberto cada vez mais a sua mente para receber a palavra dele, e fico maravilhado. Mas às vezes a gente não valoriza o nosso próximo que Verdade. está lutando. Não é para se amostrar, não, irmãos. Isso aqui não é para se amostrar, não. É para a gente caminhar justamente incentivando o próximo. Porque o Senhor ele vai falar: ide em todas as nações, Obrigado. pregando o evangelho e Fazendo fazendo discípulos. discípulos. E de manhã ele vai falar para Timóteo, lá, que é maravilhoso, ó, façam com que aqueles que você está ensinando guardem É verdade. aquele ensinamento. Então, assim, eu tenho que trazer esse ensinamento, né, uma ordenança qual o Senhor me, 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 me dá para que eu ensine ao próximo no meu limite. Eu não vou ensinar nada do que eu Eu não não tenho sei. estudado, do que eu não sei. Verdade. Mas do que eu tenho estudado, o que eu posso estar passando, eu vou estar passando, porque é da vontade do Senhor que todas as nações é, venham ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então, irmão, compartilhe, né, no ato de generosidade. Olha que palavra maravilhosa. Essa palavra deve chegar ao seu coração. Essa palavra foi instruída por Deus. Ó, estou sentindo no Espírito Santo que você deve ouvir essa mensagem. A gente faz isso com tantas coisas, com as mensagens de bom dia no grupo da Faz uma família, corrente lá, né? Manda né? para 10 amigos, né? Manda para 10 Pois manda para amigos. 10 amigos essa Então, mensagem do assim, são Jesus. coisas que a gente me, eu me vejo aqui, não me vi aqui, mas eu vejo que você, irmãos, poderia estar aqui também ministrando. E você está nessa situação que poderia, com a sua voz, estar divulgando ao próximo. E às vezes a gente não faz isso, talvez por uma certa vaidade ou por sentir que não tem importância, né? Mas tem importância sim, irmão, de você compartilhar, de você curtir, de você seguir, porque a nossa intenção é que a palavra ela chegue. Se vai chegar a 1000 ou se vai chegar a um, a nossa Importante intenção ela é que a chegar. palavra chegue em você. Amém? E nos seus próximos, claro. Amém. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor. Eu falo muito e é assim mesmo. É bem, É é bem desse jeito. bênção, porque a gente, às vezes, tem um momento que é difícil encontrar. Quando a gente encontra, é muito conteúdo que a gente É fica verdade. absorvendo, e às vezes no momento de culto, no momento de escola bíblica, em outros momentos, não tem como expressar, Tudo né? aquilo que a gente tem Tudo. ali. E às vezes você quer, história que eu aprendi Olha sobre isso aqui. isso. É, Você quer passar o conhecimento, né? Olha, tô aprendendo, né? é Isso é verdade. bacana. Olha, irmão, estou aprendendo sobre isso, estou aprendendo sobre tal teologia, estou aprendendo sobre assunto que a gente acha um pouco complicado. E às vezes os irmãos ele traz ideias que esclarecem também, ó, até a orientação não vai por esse caminho. Você está muito afoito de querer aprender muito, calma, espera. E isso é bom, né? E aí faz a gente, quando a gente tem esse encontro, traz muitas palavras também, porque é muito conteúdo que a gente vai buscando. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja sempre o nome do Senhor por isso, porque todo conhecimento da palavra dele nunca é demais. É E a gente vai morrer ainda tendo que aprender muito. A verdade. gente vai passar a vida toda e não vai aprender tudo. Tem pessoas que acham que está aprendendo, já aprendeu tudo. Não. A gente vai viver uma vida inteira Um ainda aprendizado. aprendendo. E faltando aprendizado, né? E não vai ser o suficiente. Amém? Vamos orar para Amém. finalizar. Agradeço muito ao Senhor, Pai. Senhor, te agradeço por esse estudo maravilhoso, Pai. Que a tua presença ela continue sobre nós, Pai amado, no nosso aprendizado, no nosso caminhar. Que o Senhor, Pai amado, venha nos orientar, meu Senhor. Nos orientar, porque não queremos aprender aqui ensinos próprios, Pai. Ensinos que não venha sair da tua palavra, Pai amado. Queremos aprender da tua doutrina, de como nos comportar, de como seguir uma vida justa, de como seguir uma vida, Pai amado, a qual ali na frente poderemos tomar qualquer decisão e lembrar sempre como é que o Senhor sairia dessa situação. É nesse nível de conhecimento, meu Senhor, que eu quero estar aprendendo aqui, Pai querido.
E saber, Pai amado, que aquele ensinamento, Pai amado, vai me fazer lembrar sempre do Senhor, vai me fazer lembrar que o Senhor não agiria de tal maneira, é lembrar que o Senhor não faria tal coisa, Pai querido, é lembrar que o Senhor se afastaria de tal situação. Então, meu Senhor, que o seu ensino venha morar, Pai amado, que a sua palavra venha morar verdadeiramente no meu coração, porque às vezes estamos aqui no estudo, muito empenhado, Pai amado, mas às vezes saímos da porta da igreja, Pai amado, e parece que esquecemos tudo. Voltamos para uma vida de rotinas e esquecemos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Então eu oro, meu Senhor, nessa necessidade nossa que temos de estar na Tua presença todos os dias e todo momento da nossa vida, Pai querido. Senhor, nos fortaleça onde estamos fracos. Nos fortaleça, Pai amado, a ponto de, no momento que estamos fracos, tiraremos as forças, Aleluia, Pai amado, da Jesus. onde não vem, e as Aleluia, forças virão da Jesus. tua palavra, Glória a serão ti, nas Senhor. orações, serão na entrega, Pai amado, a qual eu lutarei contra o sono, a qual eu lutarei, Pai amado, contra um espírito imundo tentando tomar minha mente, meu Aleluia, Senhor, Jesus. para não ler a Glória a tua Deus, Pai. palavra, serão dali, Pai querido, da tua força, meu Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai amado, que o Senhor Te abençoe a agradecemos, ó vida Pai. dos nossos ouvintes, Pai amado. Que o Senhor abençoe, Pai amado, cada casa, meu Senhor. Que o Senhor venha fortalecê-los, cada um, Pai amado. E que aquele, como diz lá em Tiago, que tenha duplo ânimo, meu Senhor. Uma hora está na tua presença e uma hora está saindo da tua presença, meu Senhor. Que o Senhor venha fortalecer. Que o Senhor venha, Pai amado, germinar a tua palavra ali, Pai amado. E que essa pessoa, Pai querido, venha estar com o coração cada vez mais aberto a receber a tua presença, Pai amado. No nome do Senhor Jesus, Pai amado. Cuide da nossa saúde, cuide dos nossos dias, Pai amado. Cuide, Pai amado, do nosso sair das nossas casas. Cuide do nosso retorno, Pai amado. Cuide dos nossos filhos, Pai amado, nas escolas, sobre doutrinas estranhas, meu Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles, Pai amado, a qual estão praticando isso contra as nossas crianças, meu Senhor. Que o Senhor, Pai amado, Protege, venha, Pai Jesus. querido, de encontro com aquele, Pai querido, para que ele venha entender que aquelas práticas ali não convêm, não Não. vêm de ti, Pai querido, e que ele venha se arrepender daquelas práticas. Senhor, nos fortaleça, Pai amado, também, Pai amado, pois às vezes também somos desleixados, Pai amado, na educação dos nossos filhos, meu Senhor, não visualizando, não orientando, não sendo vigilante, Pai amado, a tudo aquilo que está ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, meu Senhor. Te agradeço, Pai querido, por essa oração, pela vida de cada irmão, Pai querido, aqui presente conosco. Que o Senhor seja louvado, Pai amado, e que sua glória, Pai querido, seja eterna, Pai querido, porque não sou eu através da minha oração, não é o pastor através da oração dele. A sua manifestação, Pai amado, da nossa vida, Pai querido, ela é abrangente, meu Senhor. E muitas das vezes a gente ora pedindo, mas ora agradecendo, mas esquecendo, Pai amado, de engrandecer, Pai querido, o que é o Senhor nas nossas vidas, Pai. O ar que respiramos, Pai querido, o coração batendo involuntário, meu Senhor. Oh, meu Senhor, é muito grande a sua misericórdia nas nossas vidas. E às vezes não engrandecemos, Pai querido, como o Senhor ele é grandioso, Pai amado, como o Senhor é infinito. Pai amado, e como é tão grande a sua misericórdia Aleluia, sobre toda a Jesus. face da terra, Pai. Te agradecemos, Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado.